you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you my love so wild? Please give me a sign. My love so wild. Please give me, baby. My love so wild. Please give me a sign. Tá bom, galera, bom dia, como está você? Hoje eu vou falar uma coisa muito complicada, por isso, tá? Faz muito certo pra você, mas escuta uma coisa pra você, que você é uma gay no Brasil, você é uma lésbica no Brasil, tô muito mais cuidado com uma indianos, como uma indiana família, tá certo? Porque você vai casar com uma indiana, você vai namorar com uma indiana, você vai como indiana tá bem, mas você vai, mesmo não problema que você vai só casa, só namora. Você vai viajar, mas que tá bem. Então muito mais cuidado, você não vai encontrar aqui uma gay, não vai encontrar aqui uma lésbica, porque isso é aqui muito mais complicado para você. Em primeiro lugar que família não vai gostar, de outro lugar que pessoa você nunca vai encontrar cadê essas pessoas moram, tá certo? Então aqui na Johnson para você que todo dia noite ensina sobre meu país, sobre minha cultura. Então hoje eu vou explicar uma coisa para você. Então antes de olhar meu vídeo, deixa like, comentário e compartilha esse vídeo para você, que sempre vai ajudar com meu vídeo, tá certo? Então agora você explica uma coisa que na Índia o que significa de gay, lésbica, isso tudo transgender na outra gender mesmo, isso que uma mulher é uma woman, isso é normal. Na Índia tá bem, no Brasil tá bem, mas no Brasil isso é muito mais normal, que todo lugar mora, no toda cidade mora, todo mundo sabe tá bem que essas pessoas é gay, essa pessoa é lésbica, que gosta de uma woman, que gosta de uma mulher, gosta de outra mulher, que uma woman gosta de outra woman, que pode namorar, pode beijar, pode todas as coisas que você faz com uma mulher, com uma woman, que essas pessoas também faz. No Brasil isso é tudo normal, mas aqui é muito complicado isso. Na Índia, claro que você vai encontrar uma na internet, então você vai cansado de encontrar uma lésbica, uma gay. Em primeiro lugar que você pergunta para a pessoa que você é gay, então a pessoa vai brigar com você, a pessoa não vai aceitar você, a pessoa não vai gostar de estar conversando, sabe? Porque aqui é muito ruim essas coisas. Na televisão, na jornal, na cidade, na pessoa nunca conversando com essas coisas, na gay, na lésbica, nunca conversando na família, na amigos, na escola, na universidade, nunca. Só ensina coisas, só homem, mulher, que faz sexo, filhos, vida, isso é vida. Nunca na Índia ensina essas coisas, que isso é gay, o que significa gay, o que significa lésbica, nunca ensina ninguém na professora, na escola, na colégio. Pessoas sabem isso que porque pessoa olhando a outro país, cultura, pessoa fica na internet, aprende muitas coisas. Isso é normal que todo mundo sabe, mas quando você quer namorar como uma gay, uma lésbica, você é essa pessoa no Brasil, você encontra aqui também. Quando você vai viajar aqui na Índia, você vai encontrar. Então, muito mais cuidado, essa é crime aqui muito. Não faz essas coisas aqui na Índia, porque aqui a cultura é mais diferente. No Brasil é normal, na Rio de Janeiro, São Paulo, todo lugar você vai encontrar muito mais rápido uma gay, lésbica, todo mundo conhece. Muitas pessoas escrevem no Facebook, na Instagram, profile também que eu uma gay, que eu gosto de outra homem. Você posta vídeo, foto, tudo isso. Mas aqui na Índia, pessoal, essas coisas nunca faz. Claro que aqui tá bem, eu não falei isso que aqui não tem gay, não tem lésbica, aqui tá bem, mas algumas pessoas acho que eu nunca vi na minha cidade, na outra cidade também. Aqui também muitos gays, transgênero, outras gênero também, mas essas pessoas, vida é muito complicado aqui, sabe? Porque essas pessoas não vão para trabalhando, porque onde mulher, uma homem trabalhando, mesmo gay, lésbica não trabalhando, porque a pessoa vai saber que a pessoa faz roupas, muitas coisas diferentes, por isso a pessoa não gosta dessas pessoas lésbicas gay na Índia, na família também. Quando mãe e pai vai saber que é gay, é lésbica, então claro que mãe e pai vai deixar ele também, entende? Por isso, aqui é muito mais ruim, aqui é muito ruim essas coisas.
lésbica é gay, aqui é muito complicado, não faz aqui coisa é muito ruim, tá certo? Depois essas coisas, essas pessoas como vai vir aqui, sabe? É muito complicado da transgênero a vida aqui, porque essa pessoa não trabalhando, quando é normal pessoa mesmo, uma mulher, casamento, então essas pessoas viajam para casamento, então a família manda para ele dinheiro, porque ele dançando, cantando, a pessoa manda dinheiro para essa lésbica, transgênero pessoa, depois ela vai feliz, depois sai, mesmo isso é trabalhando dela que aqui transgênero a pessoa faz aqui, tá certo? No Brasil, todo mundo trabalhando, eu vi lá que transgênero, lésbica, todo mundo trabalhando mesmo como uma homem, como mulher, não tem problema, tudo é normal, mas aqui não. Onde uma mulher, uma homem trabalhando, é transgênero, de outra gênero pessoa não trabalhando, tá certo? Isso é aqui diferente, a pessoa não gosta. Essas pessoas não, você nunca vai encontrar na rua, na cidade, tem, mas muitos tem aqui também, mas muitos complicados para encontrar. Você nunca vai conhecer onde essas pessoas moram, você vai perguntar para na rua, na cidade, então você não vai ter acesso para encontrar essas pessoas, porque essas pessoas não sei onde moram. Moram na Índia, mas qual cidade, onde fica, qual casa, não conhece as pessoas, sabe? No Brasil, normal, isso é muito normal, por isso você ensina que para lésbica, para gay, aqui família não gostou. Quando você é gay ou uma lésbica, você vai encontrar aqui para casamento, toma muito mais cuidado, a pessoa nunca vai aceitar. Pessoa, mesmo você vai esconder sua coisa que você é lésbica, mas você não vai falar para seu namorado que você é lésbica. Então isso é muito ruim quando que um dia você vai casa com seu indiano, você vai morar aqui, você vai encontrar com uma mulher também, então depois para você vai problema. Por isso explica que eu lésbica, que eu gosto de mulher, eu mentindo você, essas coisas não faz. Sempre fala a verdade sobre isso, porque aqui vai muito mais complicado para você, tá certo? Família nunca vai gostar de você. Por isso, você vai viajar aqui, você viaja, mas não encontre lésbica, transgênero para namorar. Claro que você tem vai problema, para ela não vai problema, para ele também não, você vai problema. Por isso você ensina muito mais cuidado com essa pessoa, porque aqui é isso crime, pessoa não gosta, família não gosta, cidade não gosta, porque aqui pessoa mora também, muitos lésbicas, gay também, mas não mora no pública, não conhece pessoa onde mora essas pessoas, tá certo? Então isso é uma coisa para você importante para lésbica, para gay, para transgênero, para pessoa na Índia, tá certo? No Brasil é todo lugar mora normal, todo mundo conhece, porque isso é normal coisa. Aqui governo, para polícia, para crime, muito mais coisa, aqui é diferente, tá certo? Então acho que você aprende muito mais cuidado, você tem essas coisas para lésbica, para gay, transgênero, então você me diz comentário, manda mensagem no Instagram. Quando você tem uma história, uma caso, tu me fala, eu vou duvidar, tira tudo seu para você, tá certo? Obrigado, fica feliz.